Oi, meus amigos, tudo bom? Vamos hoje discutir um pouquinho, começar a discutir em alguns blocos a aprendizagem significativa, o ensino sob medida e aprendizagem visível, tá? Vamos dividir isso em algumas partes. Já discutimos, adoro as discussões pessoais, mas nesse momento de estamos passando aí de tantos desafios, né? O desafio também vai ser conversar com meus amigos, meus colegas, que a gente sempre gosta de discutir sobre isso, um pouco sobre o que é que nós temos de, de aplicações, muito mais até do que aspectos filosóficos ou mesmo teóricos, né? Nós não somos teóricos do ensino, nós gostamos muito aqui de ver como isso é feito, mas claro que para entender como nós fazemos, é natural que a gente deva saber de onde esses conceitos vêm e refletir sobre essas práticas. E essa discussão, depois que já passamos aí de vários momentos que nós nos encontramos no decorrer dessa jornada de educação, em relação ao processo da andragogia, né, das teorias do Edgar Dale, e assim, esse vem ser um momento que a gente acaba consolidando algumas premissas básicas e vai trazer uma discussão de uma coisa que eu acredito muito, que nós veremos que é polêmico, que é essa necessidade, essa demanda da necessidade do avaliar. Mas calma, vamos chegar nisso. Eu vou demonstrar para vocês o porquê e parte dessas minhas crenças se baseiam nisso também, né? Se baseiam nisso. Claro que todo mundo vai ter a sua opinião e nós vamos ver também que esse processo aí ele é contínuo, né? E você vai fazer aquilo que você sente segurança, aquilo que você gosta. Isso é o mais importante, né? É o mudar, é o tentar fazer dessa mudança. Então, antes de mais nada, por mais que nós tenhamos várias teorias, concepções em relação aos processos das escolas clássicas do conhecimento, eu particularmente adotei, gosto de adotar o que o Ausubel propõe como teoria da aprendizagem significativa. E o porquê que eu gosto da teoria do Ausubel? Simplesmente porque ela é simples, né? Ela é simples. O segundo ponto é o que Ausubel ele viveu o momento de uma construção ainda de uma educação que era tida muito como repressora. Vejamos um dos depoimentos do Ausubel, quando ele ainda era jovem, ele era uma criança. Escandalizou-se um professor com um palavrão que eu, patife de 6 anos, empreguei certo dia. Com sabão e lixívia lavou minha boca, submeti-me. Fiquei de pé no canto o dia inteiro para servir de escarmento a uma classe de 50 meninos assustados. A escola é um cárcere para meninos. O crime de todos é a pouca idade, por isso os carcereiros lhes dão castigos. Esse é o ambiente que o Ausubel cresceu, né? Uma educação ainda opressora, uma educação ainda firmada nas concepções medievais, né? Inclusive de separação, de acordo com o gênero, de meninos, escolas de meninos, escolas de meninas, firmemente ainda embasada em um caráter disciplinar e claro, o porquê não dizer, ainda religioso, né, de muita influência religiosa. E o Ausubel, então, passa a ser motivado a compreender melhor esse processo aí dessa aprendizagem, que ele também acabou sendo vítima dessa mudança desses cenários. Entendo que em nenhum momento eu estou dizendo que os modelos eles eram piores ou melhores. Eu acho que todo o processo de desenvolvimento da sociedade ele traz coisas positivas, ele traz boas mensagens e muitas vezes nós perdemos isso, né? Então tem que ver com muita ressalva. Eu não estou dizendo que nós estamos evoluindo nesse processo. O que nós temos discutido e nós discutimos muito pessoalmente quando nos encontramos em diversos momentos, ou em viagens, ou nos corredores, é justamente isso. As coisas estão mudando, né? Então, por favor, tudo que eu vou mencionando
seria muito fácil, muito agradável falar assim, olha, nós estamos evoluindo para isso. Mas não é isso que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo que o sistema está mudando, né? E o que é que nós podemos aprender, né, com os novos desafios e o que é que nos trouxe a tradições antigas, ou vamos dizer assim, o ensino tradicional, né? A modalidade tradicional. Desculpe, mas aqui a coisa é meio improvisada mesmo. É o microfonezinho do celular e a cachorra daqui a pouco latindo, mas é assim que a gente vai tentando ficar mais próximos nesse momento. Então, primeiro, por definição, o que seria essa teoria da aprendizagem significativa, né? Então, ela vai ser caracterizada pela interação entre um conhecimento prévio e conhecimentos novos, tá? Ou seja, é uma interação que ela vai ser não literal, ou seja, ela vai ter que ser substantiva com características não arbitrárias. Então é isso que quando vocês começarem a pesquisar sobre a teoria da aprendizagem significativa, vai ter isso como definição. E nós vamos ver a importância e a relevância de nós entendermos essa não literalidade e essa não arbitrariedade, né? Outro momento, talvez eu vou convidar um amigo, outro colega, nós vamos inclusive discutir do ponto de vista neurocientífico como são esses componentes. O que quer dizer, então, esse aprendizado não literal, ou ele substantivo, né? É que uma vez aprendido determinado conteúdo, como nós estamos aqui, quer dizer, uma vez aprendido determinado conteúdo, tá? O indivíduo consegue explicá-lo com as próprias palavras. Explicá-lo com as próprias palavras, tá? Isso é extremamente importante. E nós vamos ver o porquê isso passa a ser interessante de quando nós estamos em um processo ali de aprendizado e mesmo diante de adultos, ainda muitos adultos tentam decorar ou tentam de uma maneira automática explicar aquilo de acordo com verbetes. Inclusive, diversos concursos trabalham assim, eles querem a literalidade das palavras, né? E aí nós vamos ver que isso também não é uma forma interessante de realmente aprender, né? De aprender, talvez selecionar, mas aprender não. Talvez selecionar, selecionar com base em algo chamado memória, mas não de aprendizado, né? Parece paradoxal, mas não é paradoxal. Assim, o mesmo conceito pode ser expresso em linguagem sinônima e transmitir o mesmo significado, tá? Então essa é a primeira condição. Você compreende algo e agora eu posso lhe perguntar, como você explicaria isso? A segunda forma, não arbitrária, quer dizer que deve haver aí uma relação lógica entre essa nova ideia que está sendo trazida e outra já existente nessa estrutura cognitiva. Por isso que se nesse momento que a gente está aqui discutindo, você não tiver tido o estudo, aquilo, voltar aí, né, no nosso material, né, que vamos poder produzir um pouco mais disso para poder chegar até você sobre as necessidades, como é que o adulto aprende, né, as preferências do aprendizado do adulto, aí pode ficar um pouco mais difícil, né? Falar assim, opa, estou começando a ter um primeiro contato agora com as temáticas dos métodos ativos e já estou vendo de teorias da aprendizagem significativa. Não, pode parecer um pouco complexo apenas porque precisamos ter um elemento anterior no qual esse conteúdo agora vai trazer um significado, tá? Então, e nesse processo, esses novos conhecimentos vão adquirir né, um significado para esse sujeito que já possuía esse conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio acaba se estabilizando e dando um novo valor àquilo que é trazido. Tá? Então, o Ausubel, claramente, ele vai trabalhar, ele vai definir, por isso eu acho que é uma coisa extremamente simples, do ponto de vista de teoria, de formação de teoria, mas extremamente rica para a discussão, que é as três condições dele, quer dizer, esse conhecimento prévio, né? Nós não podemos estar discutindo a teoria de Ausubel se nós não estivermos ainda em um passo ali anterior, preocupado, né? Ter uma base, uma preocupação com esse aprendizado. Ele também vai ter como conhecimento um material que seja instrucional, potencialmente significativo,
e também a motivação, que é esse talvez aí um dos pontos, né, que daqui a pouco nós vamos chegar em outra parte aqui do nosso encontro, tá? Então hoje, nesse momento, vamos trabalhar primeiro esse conhecimento prévio aí do Ausubel, tá? Então, o Ausubel ele vai deixar muito claro a seguinte questão: a aprendizagem significativa ela é melhor do que o outro tipo de aprendizagem? Não. Tá? A aprendizagem significativa apenas ele é um componente que, para a nossa demanda, traz mais significado porque nós somos adultos. Né? Ou porque nós temos já um pré-conhecimento, né, sobre determinado fato, determinado conjunto de habilidades ou competências e precisamos adquirir novos conhecimentos a respeito daquilo. E aquilo que não é o significativo, né, a aprendizagem significativa, o Ausubel vai chamar então de uma aprendizagem memorística ou mecânica. Tá? E como é que ele vai diferenciar os dois? Simplesmente se esse conteúdo que nós temos cognitivo ali, ele está adequadamente presente. Né? E Osborne vai chamar esse conteúdo cognitivo ali de subjunsores. Tá? Vão ser subjunsores. Então, como nós vemos aqui, vou mostrar aqui, só um minutinho, colocar o meu laser. Tá? Então, essas informações que chegam aqui ao conhecimento do indivíduo, nós temos aqui formando uma rede, né? Uma rede. Imagine que nós estamos falando isso aqui de uma publicação inicialmente aqui desse material de 1970 e pouco, né? Então nós temos uma rede aqui onde essas informações vão se ancorando. Ao contrário do que nós podemos ver aqui, que essas informações chegam e elas simplesmente ficam ali na memória, tá? Uma memória inicialmente de curto prazo, e pode ser reforçada, mas elas não trazem muito significado. É por isso que ele vai dizer que é memorística. E quando é que o Ausubel, né, vai dizer que isso passa a ser importante? Quando nós não temos um conhecimento prévio. Né? Então, muitas vezes as crianças elas necessitam dessa característica da memória para saber os elementos básicos matemáticos. Então, simplesmente fala, olha, é assim, comece por aqui, até uma hora que faça sentido, ainda que existam uma série de pensadores que discutam que não, que todo conhecimento ele deve partir de uma vivência preliminar, onde dê um significado mesmo na vida de uma criança, tá bom? Então, podemos ver aqui nesse gráfico essa aprendizagem, as diferentes formas de aprendizagem. Né? O Ausubel nós temos aqui uma mecânica até uma aprendizagem significativa e dessa aprendizagem por recepção até essa descoberta autônoma. Né? Então vamos ver que todo conjunto que temos hoje na prática educacional podem estar aqui bem definidas. Então quando eu falo que eu tenho um elemento passivo, né? O indivíduo ele está passivamente recebendo informação, e aquele que eu transmite apenas delegando a função de que a memorize, nós teríamos o caso típico de tabelas, fórmulas, né? Matemáticas, ou de símbolos apenas representativos. Né? Você vê uma placa de trânsito e você vê ali a cor vermelha, então aquele é o pare. Você memorizou. Aquele vermelho não traz outro significado que não aquela mensagem imediata de que é o parar, tá? Então isso é uma forma de memória, de uma aprendizagem mecânica. Agora, se o indivíduo passa a desenvolver, né? Dar maior significado a esse seu aprendizado, então ele pode ir evoluindo, tá? Desde essas tabelas, fórmulas, né? Até um determinado momento onde exista uma clarificação e a relação entre esses conceitos. Tá? Ou seja, nós estamos aqui vindo uma aprendizagem por recepção. Né? Ou seja, quer dizer que mesmo através de uma instrução ali direta, eu ainda consigo fazer com que aquele que tem a escuta, aquele que está ouvindo, consiga manter, tá, as relações daqueles conceitos
que são trazidos. Não? Isso no aprendizagem por recepção. Se formos evoluindo isso, como nós vimos, né, como vocês também já devem estar aí estudando, para chegado aqui ao nesse momento de nosso encontro, se nós falarmos aqui dessa descoberta, né, onde ela é orientada, nós podemos propor certos desafios onde esse indivíduo começa a ter um pouco mais de autonomia. E essa palavra autonomia vai fazer muita diferença para a gente. Tá? Então, esse indivíduo pode começar a aplicar aquilo que ele memorizou para resolver problemas. Tá? É um exemplo. Tá? Quer dizer, ele sabe daquilo, ele começa a aplicar, resolve problemas. Porém, ele pode evoluir a isso, ele pode estar evoluindo isso para poder fazer com que haja, através mesmo de tentativa e erros, adivinhações ou outras soluções, simplesmente aplicando aquilo que ele memorizou. Tá? Mas por conta própria. Ele vai utilizando a necessidade, uma demanda pessoal de poder inserir isso de uma outra forma muito mais autônoma de descoberta. Agora, se essa descoberta, se esse processo de autonomia começa a lhe trazer significado, nós vamos ter aqui um outro vetor, tá? Que essa tentativa e erro, essa questão simplesmente aleatória, entre aspas, pode fazer um certo sentido e isso gerar um conhecimento substancial. E aí, para o Novak, um grande parceiro, um parceiro, digamos assim, do conhecimento, né, do Ausubel, começa a ter aí sim uma materialização daquele espírito do pensador, daquela questão mais científica e que traz inovações. Não é isso uma perspectiva mais tradicional, seria assim. Então, essas seriam duas bases importantes para nós estarmos revendo, tá bom? Então, vou voltar aqui um pouquinho, vamos dar um pequeno intervalo, né, nesse momento, vamos fazer blocos aqui pequenos, mas revisando, tá? No nosso encontro agora, nós estamos vendo que nós temos a teoria dessa aprendizagem significativa e que pelo menos 3 elementos devem estar presentes, tá? 3 elementos devem estar presentes. E dentre esses elementos, esse elemento anterior, que é o conhecimento prévio, ele é extremamente importante. E ele pode ser introduzido de uma maneira mecânica, ou ele pode ser introduzido tendo como referência algo que já exista, algo que já tenha ali, naquele que recebe informação ou naquele que está descobrindo por si também uma nova informação. Tá? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós retornamos aí para discutir com o JIT, Just Time Teaching, sobre esses elementos subsunsores e vamos começar a revelar umas coisas bem interessantes de como 3 coisas bem clássicas são contemporâneas e bem modernas e às vezes nós não percebemos, tá bom? Até pouquinho, já retornamos. Quer dizer, eu já retorno.